Muito bem. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fórum de Perícias. O nosso tema de hoje é planos de amortização em séries periódicas e não periódicas, formulações matemáticas e aplicação prática. Quem está com a gente, mais uma vez, é o professor José Marcos de Campos. Ele realiza perícias econômico-financeiras judiciais e extrajudiciais na esfera civil desde 1996. É coordenador do nosso Fórum de Perícias aqui do Corecon São Paulo e vice-presidente técnico do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Então, muito bem-vindo, José Marcos, mais uma vez, viu? Prazer tê-lo aqui com a gente. Presidente, boa noite. Quer dar uma palavrinha, desejar boas-vindas aí para todo mundo? Olha, mais uma vez estamos aqui já no 20º, ou já entrando, né? Já entramos no 20º ano da criação do comitê e estamos firmes aqui, prestigiando os peritos, essa atividade que, dentre os economistas, tem crescido enormemente, é a que mais cresce, aliás, na categoria, e trazendo hoje uma contribuição muito forte de José Marcos no âmbito mais técnico. Tenho certeza que vai ser um ótimo fórum. Bom fórum para todos, José Marcos especialmente. Obrigado, Denise. Eu que agradeço. José, então a palavra está contigo. Sucesso. Obrigado a todos. Pedro Afonso, né? Meu registro aqui de sempre, né? Porque nós somos sempre privilegiados aí, seja com as contribuições de conhecimento que você tem aí reiteradamente, né? Disponibilizado para a nossa categoria, né? Assim como a sua presença aqui hoje, né? E eu vou tentar fazer aqui com vocês esse fórum, oferecendo aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa experiência pessoal e profissional no desempenho dessas atividades, né, que nós desempenhamos, seja perante o judiciário, seja perante os outros meios alternativos de solução de conflito, que também demandam pelos conhecimentos técnicos aí dos peritos, né? Peritos economistas, especialistas em todas essas searas. Eu tenho notado, e por isso que eu estou aqui me propondo a fazer, essa revisão. Na verdade, é uma revisão, eu sei bem que a maioria dos colegas aí já domina assim, de forma bastante ampla e tranquila essa questão que eu vou abordar hoje aqui, né, a respeito desses parcelamentos, né, desses financiamentos que envolvam as séries periódicas e não periódicas. O motivo de estar fazendo essa revisão com vocês e de recordar esses conceitos técnicos e financeiros decorre justamente da constatação de que muitas vezes existe um equívoco, né, provocado aí pelo esquecimento, vamos dizer assim, desses conceitos matemáticos aí, que acabam induzindo a erro, né, em determinadas proposições que são feitas aí no judiciário, tá? Então, no judiciário ou em pareceres técnicos, enfim, no âmbito em que os colegas aí eventualmente estejam atuando. Então, eu gostaria só de confirmar com vocês aí se vocês estão visualizando a minha planilha, né? Sim. Direitinho. Eu tentei deixar aqui o mais visível possível aqui em relação ao tamanho, né? Então, por isso aqui que nós vamos fazer sempre aqui uma rolagem de tela, que eu sei que não é muito agradável para quem está assistindo, mas pelo menos aí os números aí ficarão bastante visíveis para vocês. Então, vamos trabalhar aqui com dois exemplos importantes, certo? Que dão para vocês aí a ideia dessas questões de ordem técnica que vêm a juízo, muitas vezes aí, embasadas numa falsa premissa ou numa divergência fictícia. Então, suponhamos aqui, como a gente tem o costume aí sempre de encontrar, um contrato aqui, eu coloquei um valor aleatório de R$ 5 milhões,
Deixei o IOF, né, e a tarifa de contratação, né, fora desse cálculo, né, para tornar aqui essa questão um pouco mais didática, né, para que estejamos aqui apenas fixando em cima dos valores de evolução deste parcelamento. Então, R$5 milhões aqui seria o valor do empréstimo, não tem prazo de carência também, tá? Coloquei aqui uma data aleatória, né? E nós temos aí um cálculo feito aqui com base no sistema price de amortização. Normalmente, quando encontramos aí os contratos, né, em prestações fixas, é quase que automático imaginarmos que ele decorre da aplicação do sistema price de amortização. Então, quando fazemos aqui a indicação, certo? Vamos tentar, a primeira coisa que se faz é atestar ou conferir se o valor da prestação estabelecido pela instituição financeira ou pela instituição, né, credora, se ela está em conformidade com os termos do contrato. Aqui nós estamos falando de um prazo de 36 meses, uma taxa de juros de 0,90% ao mês, né, uma taxa aqui por 30 dias, e o contrato indica aqui uma prestação de R$ 163.599,40. Se nós fizermos aqui o cálculo usual, né, aquele que eu disse para vocês que quase que por instinto a gente fala que é pelo sistema price de amortização, nós encontraríamos aqui uma prestação mensal igual e sucessiva de R$ 163.220,43 contra uma prestação que está descrita lá no contrato de R$ 163.599,40. Legal. Nós vamos ver aqui, nos depararmos com uma diferença teórica ou fictícia, vamos dizer aqui, de R$ 378, induzindo a uma diferença, seja ela direta, né, fazendo a simples multiplicação aqui pelo prazo de 36 meses, já teríamos R$ 13 mil aqui de divergência que poderia ser questionada no judiciário. Ou, ainda, fazermos uma outra inferência, de que, uma vez que a prestação é maior do que aquela que deveria ser, nós temos uma alteração na taxa de juros. Temos uma terceira inferência ainda que nós podemos dizer aqui, fazendo exatamente o quê? O cálculo. Dizer que o valor presente que este banco, ou que este credor considerou para montar esse plano de amortização, seria R$ 11.609 maior do que do que é o valor do empréstimo. Ou seja, ficaríamos, né, correndo atrás de descobrir esta diferença que, em tese, está se apresentando. Na verdade, o que nós encontramos aqui é uma outra sistemática de cálculo para encontrarmos prestações iguais e sucessivas, certo? Mas em períodos não periódicos. Tá? Elas são iguais no tempo, mas elas não são periódicas. Os períodos, né, que estão envolvidos entre o vencimento de cada uma delas é diferente. Então, este é o sistema que eu desenvolvi aqui nessa segunda planilha para demonstrar para vocês, na verdade, como é que foi que se compôs este plano de amortização com base no período de 36 meses, com base na taxa de juros de 0,90 e nesse valor financiado de R$ 5 milhões. Certo? Então, esse sistema, ele trabalha por meio de um fator de financiamento para séries não periódicas. E a fórmula correspondente a esse sistema aqui, está aqui na frente, aqui, grafado em amarelo para vocês. Então, significa que é o inverso da soma do fator de acumulação de capital, considerando uma taxa e um prazo. Olha só, eu li para vocês o que está descrito nessa fórmula. A fórmula é horrível. A fórmula é feia, assusta. Ninguém gosta de fórmula matemática. Mas quando a gente faz a leitura dela, se torna até mais fácil da gente entender o que ela quer dizer. Então, pegando os livros de matemática financeira, né? Inclusive eu deixo à disposição depois para vocês o link, né, para o artigo aí sobre esses fatores de financiamento para séries não periódicas, né, onde vocês vão ver isso aqui desenvolvido
né, em termos aí mais didáticos do que esse que eu estou apresentando para vocês, e busca explicitar aí essas constatações mais de ordem prática. Tá? Então, só repetindo para vocês aqui que o coeficiente de financiamento para séries não periódicas, ele é determinado por meio desta fórmula que está aqui em destaque, que representa o inverso, ó, quando eu pego 1, né, e divido pelo que está aqui dentro desse colchetes, né, eu estou apurando o inverso da soma do fator de acumulação de capital, considerando uma taxa, dada uma taxa e um prazo específico. Tá certo? Muito bem. Vamos, na prática, dizer aqui como é que funciona. Lá no contrato, vocês vão encontrar o valor das prestações de R$ 163.599,41 por mês, tá certo? E um plano de amortização. Esses contratos, via de regra, nem sempre, mas via de regra, apresentam um plano de amortização, determinando a data de vencimento de cada uma das parcelas que eles estipularam. Tá? Muito bem. Como é que isso funciona e como que é calculado aqui, na unha? Linha por linha, que é assim que eu gosto de fazer. Matemática a gente aprende fazendo linha a linha, não é mesmo? Muito bem. Então, neste plano de amortização aqui que eu estou apresentando para vocês, eu tenho um termo inicial, uma data zero, né? Ou seja, aquela em que foi assinado o contrato, no dia 16 de junho de 2015. O vencimento da primeira parcela é no dia 15 de julho de 2015. Tá? 15 de julho de 2015. Ou seja, 29 dias depois de firmado o contrato. O valor da prestação está aqui. A taxa de juros no período é de 0,8699%, que corresponde à descapitalização da taxa de 0,90% ao mês, né, para 29 dias deste prazo inicial aqui de financiamento. Muito bem. Aqui está os juros no período, aqui está o valor dos juros nesse período, e nós temos, consequentemente aqui, considerando os critérios usuais, a determinação da amortização, que é sempre produto, né, da diferença entre o valor da prestação que foi calculado e os juros incorridos no período. Então, está lá os 120 mil. O saldo devedor também está aqui, 4.879 reais, 4.879.000, né? E alguém riscou a minha apresentação, mas tudo bem, né, Miguel? Então, nós temos aqui os 4.879.000 de saldo devedor. E vemos aqui, por conseguinte, demonstrando para vocês aquilo que é o fator de valor atual, o prazo, tá? E o fator de acumulação de capital aqui. Então, o fator de acumulação de capital que entra na fórmula para poder definir o valor da prestação está demonstrado aqui na sequência. Eu tenho o fator de acumulação de capital e também estou demonstrando aqui para vocês o valor presente. Tudo isso para fins de teste de aferição de que o plano de amortização ele é procedente e ele confere com as melhores técnicas e com todos os conceitos financeiros consagrados aí pelos livros, né, e pela doutrina matemática, tá? Muito bem. Então, eu disse para vocês, olha, como é que eu encontro este fator de acumulação de capital aqui e como é que eu encontro o inverso do somatório deles? É através desta continha que eu estou mostrando para vocês aqui. O fator de valor atual, mostro aqui para vocês como é que ele está sendo calculado. Nós temos, né, a somatória aí da taxa, né, elevado ao prazo específico que está envolvido nesta primeira linha. Certo? Então, está aqui a divisão dele por 30, para poder acharmos aqui a taxa do período, né? E o fator de acumulação de capital na coluna K. Vamos adiante, né? Fazendo uma a uma destas linhas,
E nós temos a última linha que demonstra para vocês justamente o encerramento deste plano de amortização. Então, lembrando sempre, para cada uma das linhas, nós estamos indicando o período decorrido entre a data de assinatura do contrato, a disponibilização deste capital, e a data de vencimento de cada uma das parcelas. Como exemplo, vou citar para vocês esta parcela número 30, que vence em 15 de dezembro de 2017, uma sexta-feira, né? Tendo um prazo total aqui decorrido de 913 dias. É este prazo que determina exatamente o quê? O fator de acumulação de capital, né, que está dando origem ao cálculo das prestações. Ao final desta planilha, eu demonstro para vocês aqui o quê? O somatório. Olha, eu estou decompondo a fórmula matemática que vocês viram eu fazer a apresentação aqui. Então, olha lá. Nós temos o somatório, né, dos fatores de acumulação de capital. Quando vocês veem o que está dentro desta fórmula do Excel, é justamente a soma de tudo que está dentro das células de K, linha 13, até a coluna K, né, linha 48. Então, é o somatório dos fatores de acumulação de capital. Tá certo? Muito bem. E na linha de baixo eu faço o quê? A inversão. Né? Pego 1 e divido pelo somatório dos fatores de acumulação de capital. E encontro, consequentemente, o coeficiente de financiamento para esta série não periódica. Tá certo? E com isso nós temos o quê? Possibilidade de determinar o valor das prestações mensais iguais, sendo que elas não são periódicas, ou seja, os períodos não são iguais. Certo? Então, comparando, que é o objetivo dessa nossa breve exposição a respeito desse sistema de amortização, né, em comparação com o sistema que nós usualmente encontramos no mercado. É justamente os períodos distintos, né, diferentes, e aqui poderia ser qualquer período. Se nós quisermos colocar aqui 60 dias entre uma parcela e a outra, 90 dias entre uma parcela e a outra, 5 dias entre uma parcela e a outra, nós continuaremos conseguindo encontrar parcelas iguais, né? Ou seja, prestações iguais no tempo. Tá certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui em relação ao sistema, a esse financiamento que envolve um financiamento para séries não periódicas. Então, vamos comparar aqui para indicar aqui para vocês o que aconteceria no sistema de amortização constante, normal, sistema de amortização francês, né? Tabela Price convencional e normal. Ele estaria aqui com esta evolução, são 163 mil, nós temos os 5 mil, e lá no final também, zerando a posição do financiamento, como vocês podem verificar. Isto se fosse o quê? De 30 em 30 dias. É mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês aqui de forma breve, né? Pedro, você quer fazer alguma consideração complementar? Está ótimo, Zé Marcos, está ótimo. Fica tranquilo. Muito bem, excelente. Óbvio, né? Nós temos muitas teses, teorias e tudo mais, mas aqui fica claro, né? Toda essa sistemática envolvida nesses planos de amortização. Fica aberto aí para perguntas, eventualmente, que os participantes queiram fazer. Eu não sei se a gente consegue tirar esses riscos aqui da frente, mas eu acho que teve uma pequena interferência aí. Mas o material em si, né, vai ficar aí disponível para vocês, para um estudo, né? Obviamente que essas apresentações elas são rápidas,
mas todos os critérios técnicos, né, que estão envolvidos aí nessas formulações matemáticas estão presentes aqui nessas tabelas, né? E dentro das fórmulas estão sempre abertas, ou seja, fórmulas matemáticas específicas, né, que traduzem com bastante clareza aí aquilo que nós gostaríamos de demonstrar. Então, só concluindo, na verdade, é isso que eu chamo aqui de divergência fictícia, né? Ou seja, a gente acaba sendo induzindo, né, em algumas situações, a pensar que existia uma diferença qualquer que poderia ser criticada em relação àquilo que foi contratualmente entabulado, certo? Quando, na verdade, o que existe são critérios específicos nesta contratação e que, considerando a metodologia técnica, né, apropriada, ou seja, o fator de financiamento para séries não periódicas, nós vamos encontrar e justificar essa divergência que eventualmente poderia estar sendo questionada. Tá? Então, é sempre importante termos isso em mente, né? E sabermos, primeiramente, dissecar essas operações, ver o contrato, analisar as condições técnicas e, inclusive, apontar eventuais omissões. É o que nós encontramos, muitas vezes, nesses contratos, é a não especificação desse plano de amortização que eu disse para vocês. E esse plano de amortização, este cálculo, ele só pode ser feito se nós conhecermos o quê? A data de vencimento que foi estipulada para cada uma dessas parcelas. Se eu modificar qualquer uma dessas datas, o valor da parcela se modifica automaticamente. Tá? Porque, como eu disse para vocês, ele é produto justamente deste prazo que nós estamos vendo aqui entre a data de concessão deste crédito e o vencimento da parcela. Então, somente para fins didáticos aqui, eu vou demonstrar aqui para vocês, alterando esta parcela aqui, olha, a primeira parcela, só ela eu vou alterar, colocando ela para vencer 2 dias depois, ou seja, no dia 17 de junho de 2015. Então, vamos lá, 17, né, do 7 de 2015. Tá? Olha só, mudou completamente aqui o valor das prestações mensais a serem honradas, porque o prazo de amortização se modificou, ou seja, o total de dias que esta dívida irá existir para este plano de amortização é diferente. Então, nós temos o quê? Um novo valor de parcela aqui automaticamente calculado para R$ 163.602. Significa dizer para vocês justamente o quê? Se o contrato for omisso em relação ao plano de amortização e não estiverem designados aqui corretamente a data de vencimento de cada uma das parcelas que determinou essas prestações iguais de R$ 163.599, nós temos o quê? Uma omissão que impossibilita o devedor de conhecer com especificidade se a taxa de juros foi respeitada ou não. Certo? Então, isso é algo importante que precisa ser devidamente estudado, devidamente aferido no momento em que nós estivermos analisando o contrato. Seja como assistente técnico, seja como perito do juízo, a gente tem realmente aí que fazer essa análise técnica e ter domínio desses conceitos específicos, justamente para que a gente não seja induzido a erro no momento de aferição destas questões de ordem técnica. Tá certo? Então, é isso que eu tinha aí para apresentar para vocês. Sim, pois não. A gente tem uma pergunta do José Luciano Paulini. Não sei se você consegue verificar aí, posso ler para você. Tem uma RESP Pode, por favor. É RESP mesmo que se pronuncia? Me corrige seu... Isso. Recurso especial, sim. Isso, tem uma RESP que afasta a capitalização diária se não for especificada no contrato. No entanto, na lei fala que pode capitalizar em períodos inferiores, não especificando-se meses, ano, dia. O que acha? Então, o que eu acho é que a lei, ao dizer que pode ser capitalizado em qualquer periodicidade
inferior, a capitalização diária é inferior, né, ao que está especificado aí. Então, essas são premissas de ordem jurídica que, como assistentes técnicos, nós devemos estar alinhados, né, muito bem sincronizados aí com os advogados que estiverem defendendo as causas, né, seja por parte do credor, seja por parte do devedor, verificar com muita clareza o que está explicitado no contrato. Se de fato esse contrato demonstra com muita clareza que a capitalização composta foi claramente pactuada, né? Ou se existe aquela questão de indução, nós temos inclusive aí julgados aí, né, dizendo a respeito aí do ODEC, da taxa mensal, né, se é superior já significa que a capitalização estaria contratada, enfim, todas essas questões. Então, alinhado com essas premissas de ordem jurídica, nós, como os peritos assistentes ou peritos do juízo, implementamos os cálculos e deixamos aí que os advogados, né, batalhem uns com os outros e convençam o juiz daquilo que deve ser considerado para fins de sentença, tá? Mas, nesse aspecto específico aí da capitalização, se a lei determina, certo, que é permitido capitalizar, né, em um período inferior aí, a anual, então a lei prevalece em relação a outras questões. Joia, obrigada. Bom, nós não temos mais perguntas aqui no chat. Ótimo. Muito bem. Então, só consolidando aqui a nossa exposição, é rápida, é breve, mas nós vamos encontrar muito, tá? Eu vou até citar aqui, nós temos uma instituição financeira que ela é campeã na colocação aí desse tipo de cláusula ou desse plano de amortização, considerando, primeiro, né, e lembrando sempre que vocês, ao constatar, certo, essa questão da taxa de juros, vocês vão ver sempre que ela está explicitada desta forma, como eu estou mostrando aqui para vocês. Taxa mensal por 30 dias. Tá? Essa é a primeira coisa que chama bastante atenção. Tá? Não é taxa mensal de juros nem nada, é taxa por 30 dias. A segunda questão é dizer através de quadros, né, que são colocados aí no contrato, esse plano de amortização que define as datas de vencimento das parcelas. Feito isso, vocês vão observar sempre que este o critério ou a metodologia que é preciso ser utilizada para compor aí o valor da prestação mensal igual e sucessiva. Tá? Evitando justamente este fator inicial que eu disse para vocês, sermos induzidos a entender que existe uma diferença entre aquilo que foi contratado e aquilo que está sendo cobrado. Tá? Era mais ou menos isso que eu tinha para colocar para vocês. Os demais conceitos matemáticos, financeiros, eu tenho certeza que todos dominam com tranquilidade. Então, a ideia é só realmente fazer aqui um rescaldo, né? Fazer aqui uma revisão, né, de conceito, uma revisão de ordem técnica e comparar dois critérios, dois conceitos matemáticos que definem planos de amortização através aí, do sistema de juros compostos, né, que todos nós conhecemos bem. Bom, era isso, gente. Não, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque está muito fácil a sua vida hoje aí. Não tem pergunta. Não, é o seguinte. Considerando a taxa por 30 dias, nesse caso, seu 0,90, essa é a taxa nominal por 30 dias, tá certo? Deve aparecer no contrato a taxa nominal e a taxa efetiva anual. Só que o ano não tem 360 dias, né? Então, qual vai ser a fórmula para se considerar, ou o que vai se considerar? 0,90, se fôssemos fazer
capitalizado mensalmente, teríamos aí algo em torno de 11,5, alguma coisa assim. Eu precisaria pegar aqui e fazer a conta, só para ver, mas deve ser isso. Mas vai dar 365 dias, e não 360. E aí? Isso. Aí nós vamos ter que comparar a taxa anual com a taxa efetiva anual com a taxa mensal, e pode dar uma divergência, está correto? Então, o que você está falando é isso aqui. Eu estou tentando fazer aqui na tela, só para a gente já fazer o exercício aqui rapidamente. Tá? Então, seria isso aqui, ó. A taxa nominal, desculpe, a taxa mensal, ou por 30 dias, de 0,90, corresponde a 11,52%, se considerarmos o quê? 365 dias. Ou seja, ela capitalizada por 365 dias. É isso que eu fiz aqui dentro dessa formulação. Então, o que eu tenho aqui em termos de regime é algo assim. Nós temos uma taxa em que o período de capitalização dela, na verdade, é diário. Ou seja, quando a gente fala que ela está por 30 dias, significa justamente que ela foi capitalizada por 30 dias. Então, nós temos ela em sua expressão efetiva para o período de 30 dias. Então, para fazer o cálculo, neste período, nessa sistemática, você vai ver aqui que nós consideramos 29 dias e fazemos o quê? A descapitalização dela, tá? Por 30 dias, acho a taxa de um dia, né? E faço o quê? A capitalização exponencial dela pelo período de 29 dias, que é o prazo que está aqui. Então, nós temos sempre o quê? Uma taxa de juros pelo regime composto, sempre fazendo as taxas equivalentes e as taxas correspondentes que formos apurar, considerando o regime de capitalização composta. Então, eu estou falando de uma taxa de juros efetiva para o período de 30 dias, que corresponde a 0,90. E se me perguntarem qual é a taxa efetiva para o período de um ano calendário, ela é de 11,52%. Se me perguntarem qual é essa taxa aqui para o ano comercial, ou seja, de 360 dias, aí eu faço justamente o quê? A capitalização por 360 e deixo claro que ali é a taxa anual, considerando o ano comercial. O ano comercial são de 30 em 30 dias, não importa se tem 28, 29, 30 ou 31, né? E não importa também se o ano tem 365 ou 366 dias, ele vai ter sempre 360 dias. Certo? Então, eu faço sempre o quê? Essa observação, e aí fica a critério das partes discutirem aquilo que está disposto no contrato. Ótimo. Eu queria... A gente tem aqui um elogio do Edilson. Excelente aula, parabéns. Precisamos levar esses conceitos para os livros. Só conheço uma explicação en passant no livro Manual de Perícia Financeira. E o José Luciano, que levantou aí a mão, também fez um comentário sobre o debate aí. Eu já atuei nesses dois casos, dos dois lados, como perito judicial e perito assistente. Já vi contratos dizerem ano de 360 dias, daí tive que fazer por um dia, mas cai no critério do José Marcos da diferença entre as datas. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou trazendo aqui para vocês, antes eu vi que o Edilson aqui levantou a mão, mas existe um link aqui para depois vocês fazerem o quê? Justamente a exposição, ou seja, analisarem com maior profundidade essas questões de ordem técnica que decorrem ou que surgem a partir desse debate, a partir da gente chamar atenção para esses conceitos anteriores, né? Então, eu acho que vocês estão vendo aí a página que eu compartilhei, né, a respeito aí do tema 10 aqui, né, de onde eu resolvi deixar aqui o link para vocês, né,
GE Company, aqui tem uma exposição a respeito aí do coeficiente de financiamento, que eu acho assim, bastante interessante, muito, muito legalzinho de fazer a leitura, tá? É prático, é tranquilo, tá? Então, essas questões e toda a questão das taxas proporcionais e das taxas equivalentes também são tratadas aí a respeito dessas questões aí dos fluxos de caixa uniforme que eles estão tratando, justamente para poder consolidar esse conceito, né, que envolve essas prestações não periódicas, tá? Então, eu aconselho aqui, né, aqueles que tiverem possibilidade, que quiserem aprofundar um pouco mais aí no estudo dessas questões, que façam aí essa leitura adicional. Eu estou deixando aí o link para vocês também. Ok? Muito bem. Edilson, você pediu a palavra? A palavra é sua, meu amigo. Professor Zé Marcos, só te parabenizar, o jeito simples que você trouxe essa questão aqui, muito bom, viu? Parabéns. Eu tinha colocado aí no chat já, a gente precisa levar isso para os livros, para ter a fundamentação, né? Porque o perito judicial ele precisa trazer essa fundamentação e essa questão está sendo mais grave agora. E quando a gente pega os contratos, principalmente os contratos do Bradesco, eles trazem aquela questão assim, ó, ele traz a taxa de 30 dias, a taxa anual, ele traz a de 360 dias. Mas na hora que você vai fazer os cálculos, ela não vai fechar. E eu tenho visto gente apanhando com isso. Mas a taxa anual não está dando certo porque eu trabalho com... Ele cobra por 365 dias, já que ele está fazendo a capitalização diária, mas no contrato apresenta taxa de 360 dias. E aí a gente tem que fazer achar a taxa equivalente a 360 dias. Na verdade, no contrato vai estar 360 dias, você vai ter que achar equivalente a 365 dias, que é no ano calendário. É só essa observação assim. E, assim, cada dia os sistemas do banco estão se tornando mais sofisticados e a gente tem que ir ajustando lá de cá. Então, parabéns por vocês terem essa linha direta com os economistas aqui, trazendo esses conhecimentos. Obrigado. Imagina. Essa é a ideia, Edilson. Essa é a ideia e o fórum, né, sempre teve essa veia específica, né, a gente trazer aquilo que é prático, aquilo que a gente encontra no dia a dia, né? Compartilharmos isso é muito importante e enaltece a categoria, enaltece a todos os colegas, né, as demais categorias que nos acompanham aí. Nós não temos aqui só economistas, temos vários colegas aqui acompanhando. Enfim, é sempre muito bom a gente ter o quê? A excelência, né, demonstrar excelência no trato dessas questões um pouco mais complexas aqui, né, mas fazendo sempre o quê? Demonstrando a fundamentação que dá o respaldo, né, para aquilo que nós estamos abordando e discutindo e dirimindo. Aliás, eu preciso até dizer para vocês, né, aproveitando esse gancho, aproveitando esse momento aqui, né, que sobrou aqui para a gente, dizer que essas questões de ordem técnica, hoje, elas são obrigatórias se nós quisermos atender de forma adequada às novas exigências que estão contidas aí no novo Código de Processo Civil, que nem novo a gente pode chamar mais, que é porque ele é de 2015, né? Então, daqui a pouco ele já faz 8 anos, não tem mais nada de novo, né? Só que lá no Código de Processo Civil, vocês vão observar que é obrigação do perito indicar a fundamentação, né, e que aquilo que ele está determinando, o que ele está demonstrando, ele é reconhecido pelos especialistas na matéria, né? Então, quando tem lá os objetivos, o método, os objetivos, né, que são itens obrigatórios do laudo pericial, nós temos que expor justamente o quê? Tudo aquilo que nós levamos em consideração para poder dizer, né, que foi isso que nós constatamos. Ou seja, se tiver omisso, se tiver alguma questão, né, sendo discutida nesse aspecto, nós temos que indicar, sim, os fundamentos que utilizamos para poder fazer a nossa constatação. Então, muita atenção nesse aspecto. Os laudos hoje precisam oferecer, certo, o respaldo científico, né, e o reconhecimento das técnicas que nós estamos utilizando pelos especialistas na matéria. Então, deixa eu só
Deixa eu só mais um, a última, viu? O livro do Dutra, que saiu o último agora, a última edição dele, a oitava, Matemática Financeira, ele fala que o Excel calcula juros com a tira em 365 dias, e não é 365 dias, é 360. Então, toma cuidado, já vou fazer esse disclaimer aqui, eu já falei com ele sobre isso, que ele trouxe essa informação no livro, então, assim, não é só porque está no livro que, né, você vai aplicar automaticamente. Essa questão que ele trouxe na inovação da oitava edição, falando sobre Excel, ele fala que a fórmula TIR calcula juros por 365 dias, sendo que ela calcula por 360 dias. Tá? Só essa informação, já que a gente está discutindo não periódica, né? Isso. Perfeito, perfeito. Tá certo. Acho que tem que ser analisado, tem que ser examinado, e eu acho importantíssimo debater essas questões, sempre com esse nível excelente, né? Indicando e fundamentando, né? Ou demonstrando. Nesses exemplos que eu deixei aqui, que vai estar à disposição de vocês aí depois também, eu demonstro aqui utilizando as ferramentas do Excel. Por exemplo, quando eu demonstrei aqui para vocês uma prestação que, teoricamente, né, deveria ser inferior, eu utilizei uma ferramenta do Excel chamada taxa, né? Então, está aqui apurado a taxa através desta função, né, e com esses argumentos de função que já estão alimentados na minha planilha. Então, eu tenho aqui, certo, essa taxa de 0,9134, que seria, teoricamente, né, uma taxa que justificaria uma parcela maior do que aquela que que o sistema prazo de amortização determinaria. Então, seria uma modificação. Na contrapartida, eu também mostrei aqui para vocês o que? Um valor presente, considerando também o quê? Uma função que está lá no Excel, que é a função valor presente, e considerando também o quê? As argumentações, né, para essa função que já estão aqui na tabela, tá certo? Então, na verdade, a gente usa esses sistemas e usa esses critérios de forma bastante automática, né? Sem muitos questionamentos em relação àquilo que está envolvido em termos do quê? Da expressão da taxa. Como eu estou utilizando a taxa na periodicidade em que as parcelas estão sendo capitalizadas, a questão de ser 360 ou 365 dias, ela fica superada, porque eu estou sempre utilizando o quê? A taxa de juros diária. Tá? Então, é na menor periodicidade de capitalização que ela permite que eu estou utilizando e levando ela em consideração para esses cálculos. Então, toda essa questão de ser uma capitalização por 360 ou 365 dias, ela fica à margem dessas discussões que nós estamos colocando aqui. Tá certo? Então, é isso que a gente tem aqui para poder demonstrar e para poder fazer o quê? Esse demonstrativo de evolução. Lembrando sempre, aqui não tem a menor dúvida, né, de que nós estamos usando os fatores de acumulação de capital, considerando o regime de capitalização composta, né, não tem dúvida. E por aqui também, se nós colocarmos 30 em 30 dias aqui, ó, tá, nós vamos ter exatamente o quê? O mesmo resultado que a aplicação da fórmula da tabela Prats. Tá? Então, também vale, né, fazer depois aí esse exercício, ou trabalhar, brincar com essa tabela aqui, né, justamente para a gente consolidar esses conceitos matemáticos. Significa dizer exatamente, se eu colocar as prestações periódicas aqui de 30 em 30 dias, eu tenho o mesmo resultado da fórmula Prats. Ok? Perfeito? Muito bom. Excelente. Então, tá ótimo. Muito bem. Então, não tendo mais perguntas aí, eu só tenho aqui a retornar aqui para a minha querida Denise, que está aqui abrilhantando a apresentação, e também aqui para o presidente Pedro Afonso, aqui para as considerações finais. Presidente, por favor. Eu gostaria só de lembrar os colegas que estão aqui, nós estamos em 19 pessoas, portanto, 18 colegas, também, que não se esqueçam de acionar o catálogo de economistas do Corecon. Eu, por acaso, enquanto ouvia vocês aí, fui lá consultar. Dos que estão aqui,
Tem muito poucos que estão lá no catálogo. A nossa assessora de comunicação, a Denise, vai depois também incentivar um pouquinho esse cadastro. Nós vamos refazer a lembrança, porque já há consultas a ele, viu? E nós vamos agora ativar uma campanha de divulgação do trabalho do economista. Vocês vão encontrar no catálogo, além dos nomes em geral que foram se cadastrando, a pessoa pode procurar por especialidade e por região, por cidade. Então, significa dizer que para ter maior visibilidade, convém estar no nosso catálogo, porque nós vamos ser a referência. O Corecon São Paulo é a referência. Por que o Corecon São Paulo é a referência? Porque, além de tudo, nós regulamos a atividade do economista, nós punimos quando o economista comete algum erro. Então, a confiabilidade de um conselho que tem essa função, não só de registrar, como de fiscalizar, como também uma função de julgamento ético do economista, ético e técnico do economista, dá respaldo para que as pessoas, para que as empresas confiem, né? Por isso é que a gente gostaria que vocês incrementassem. Não adianta nada saber tudo isso que o Zé Marcos falou se você não vender o seu trabalho. Tem que vender o trabalho. Quem quer ser perito do juízo, tudo bem, tem um caminho. Esse do catálogo não é exatamente para isso, né? É para o mercado. E o mercado é muito grande, muitas atividades para os peritos. E não só peritos, vocês vão ver que tem lá pessoas que não atuam em perícia, mas estão divulgando os seus serviços. E nós podemos fazer o mesmo. Tá? Então, é só um incentivo a que todos vão lá e se cadastrem. E eu quero agradecer ao Zé Marcos e agradecer a todos que estão aqui presentes por mais esse fórum. Missão cumprida por este mês. Excelente. E só lembrando, Pedro Afonso, que, em tese, né, o cadastro não se presta à consulta aí do judiciário, mas nós também temos aí o oposto também, tá? Porque eu faço aqui a alusão, né, ao catálogo da APGESP, que foi utilizado aí também tem um catálogo aí de peritos e de especialistas, né? E que um determinado juiz aqui de um fórum regional foi lá e elegeu, através desse catálogo, que está à disposição de todos aí, certo, alguns profissionais lá para fazer as perícias gratuitas, né? E o nosso querido, amado Pascoal Rizzi Nadeu é que ficou com esse abacaxi, né, na mão para poder resolver, né, essa questão que aconteceu aí no passado recente, né? Porque dali foi tirado justamente o quê? Aqueles que interessavam para esse juiz aí para nomear nas justiças gratuitas. Então, de repente, a gente também pode, certo, ser surpreendido com essa eleição, porque o catálogo está à disposição, ele é público, né? Vamos lembrar sempre, né, que tem essa possibilidade também aí de surgir algumas justiças gratuitas. Eu e o Zé Marcos estamos fazendo o papel oposto, vocês perceberam, né? Eu sou animador de auditório e ele é desanimador de auditório. Eu venho falar das novas oportunidades e ele falar da justiça gratuita. Aí ele fala, não vou colocar no catálogo porque senão vou me chamar para a justiça gratuita. Eu garanto para vocês que o catálogo... Eu tenho uma noção muito tranquila de que a gente é de economistas. Não somos especificamente de peritos, como a APGESP é especificamente de peritos. Então, o mercado precisa nos conhecer. E nós vamos começar a fazer chegar... Nós vamos transformar isso, talvez, num caderninho, eu não sei como a gente vai conseguir, num caderninho que a gente possa distribuir virtualmente, claro, PDF, não vou ficar imprimindo mais nada, porque ninguém mais recebe nada impresso, para que a gente perceba nas empresas, nas associações, federações, em todas as instituições que possam usar o serviço do economista. Para isso, a gente precisa de um volume razoável de cadastrados. Já tem, né? Eu nem sei o número, não sei se a Denise tem, mas eu não sei, mas nós temos um número significativo de cadastrados já. Mas eu quero que todo mundo seja, porque, afinal de contas, o sol nasceu para todos, né? Então... E seja através da justiça gratuita também, porque também a porta de entrada está por aí, certo? A gente se apresenta, né? Sempre, pode ser, né? pode ser.
é pelo andar térreo, né? Não é de cima para baixo. Então, eu acho importante que o catálogo ele tem essa finalidade, sim, de divulgação, assim como em outros, né? Como eu citei para vocês aqui. E a gente está sempre exposto. Também lá no Judiciário, né? A consulta ao cadastro do Tribunal de Justiça ele é aberto ao público, né? Ou seja, é um cadastro público que também pode ser eleito por ali. Então, é isso. Tá certo? Então, podemos encerrar. O meu agradecimento aí, certo? Para todos os que nos assistiram aí, certo? Seja aqui, né? Ou que venham assistir aqui, né? Depois, porque esse material será divulgado, né? Na nossa página aí Exatamente. do YouTube, né? Então, é o meu agradecimento a você que está assistindo agora e a que vem assistir aí no futuro. Muito obrigado. Bom, também só quero agradecer, boa noite a todos, obrigada, José, mais uma vez, presidente, muito obrigada a vocês todos que ficaram aqui com a gente até esse horário, viu? Obrigada mesmo, boa noite. Reforçando o que o José Marcos disse, essa nossa aula vai ficar gravada na TV Economista, então, por favor, acessem, vocês podem assistir várias vezes, inclusive, se tiver dúvida depois, comentar ali na TV Economista, a gente volta em contato com o professor e leva as respostas para vocês, tá bom? Então, obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Boa noite. Um beijão. Boa noite. Boa noite.